Olá! Hoje neste vídeo vou responder para uma pessoa o seu questionamento sobre, abre aspas, não arrependo dos meus erros, mas tenho nojo de mim e de todo mundo que faz as mesmas coisas. Eu não estou na igreja, fecha aspas. Bem, quero lhe dizer que você não é a única pessoa que pensa assim a seu respeito, pois toda pessoa que foi salva teve que chegar a este estado de miséria diante de Deus, tendo nojo dos seus pecados e reconhecendo que ia ser condenado por Deus por causa deles. Deus já sabe que somos assim, mas o que falta na humanidade é ver-se a si mesmo como Deus as vê. Pois Deus não olha para a aparência externa, Ele olha para o coração. E o nosso Senhor Jesus, quando andou aqui, disse o que Deus vê sair do coração humano. Abre aspas, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 3, versículos 22 a 27. Abre aspas. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Fecha aspas. Isto que diz Romanos capítulo 3, nestes versículos. A disponibilidade do Evangelho é tão universal quanto a sua necessidade. A necessidade é universal porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram em Adão, que pecou como representante de todos os seus descendentes. No entanto, os seres humanos não são apenas pecadores por natureza, também são pecadores por prática. Carecem em si mesmos da glória de Deus. No versículo em que lemos, temos sendo justificados gratuitamente por sua graça. O Evangelho diz como Deus justifica os pecadores como um dom gratuito e um ato de favor imerecido. O que significa, porém, o ato da justificação? Justificar quer dizer considerar ou declarar justo. Por exemplo, Deus declara que um pecador é justo quando este crê no Senhor Jesus Cristo. Essa é a conotação mais frequente do termo no Novo Testamento da Bíblia. É possível, contudo, um homem justificar a Deus por meio do reconhecimento e da obediência à palavra de Deus? Ou seja, ele declara Deus justo em tudo o que Deus diz e faz. Também é possível, evidentemente, um homem justificar-se a si mesmo, ou seja, alegar que é justo. Nós temos isto em Lucas capítulo 10, versículo 29. Lá é dito, abre aspas, ele, porém, o homem lá, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Fecha aspas. Ao proceder deste modo, porém, esta pessoa está enganando-se a si mesmo. Na realidade, justificar não significa tornar alguém justo. Não podemos tornar Deus justo, ele já é justo. Podemos, no entanto, declará-lo justo. Deus não torna o cristão impecável ou justo em si mesmo, antes Deus lhe confere justiça. Ao justificar os pecadores, Deus os chama de justos, quando na verdade não o são. Deixa de imputar-lhes os pecados
que eles têm e imputa-lhes justiça que eles não têm. Talvez temos que explicar um pouco mais. Uma definição comum de justificado é como se nunca houvesse pecado. Trata-se, porém, de uma descrição incompleta, pois quando Deus justifica o pecador que crê, não apenas o absolve da culpa, como também o reveste com a justiça divina e, deste modo, torna-o perfeitamente adequado para o céu. A justificação vai além da absolvição e consiste em aprovação. Vai além do perdão e consiste em promoção. Na absolvição, a pessoa é apenas liberada de uma acusação. Na justificação, uma justiça positiva lhes é imputada. Deus declara justos pecadores iníquos, porque por meio da sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus Cristo pagou toda a dívida decorrente desses pecados. Os pecadores são justificados quando aceitam Cristo pela fé. Quando Tiago ensina que uma pessoa é justificado por obras, lá na sua carta, Tiago capítulo 2, versículo 24, não está dizendo que somos salvos por meio das nossas boas obras, nem pela fé acrescida de boas obras. Antes somos salvos pelo tipo de fé que redunda em boas obras. É importante entender que a justificação é um ajuste de contas que ocorre na mente de Deus. Não se trata de algo que o cristão sente. Ele sabe que é justificado porque a Bíblia assim o diz. A justificação é o ato de Deus por meio do qual ele declara justo todo aquele que crê em Jesus. É algo que ocorre na mente de Deus e não no sistema nervoso ou nas emoções do cristão. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 24, o apóstolo ensina que somos justificados gratuitamente. Não se trata de algo que podemos obter ou merecer, mas de algo oferecido como uma dádiva, um presente. Em seguida, vemos que somos justificados pela graça de Deus, ou seja, de maneira inteiramente independente de qualquer mérito nosso. No tocante ao ser humano, trata-se de algo que não pode ser merecido, buscado ou comprado. A fim de evitar confusões futuras, devemos fazer uma pausa para explicar que no Novo Testamento a justificação possui 6 aspectos distintos. Somos justificados pela graça, pela fé, pelo sangue, pelo poder, por Deus e por obras. Não há, porém, nenhuma contradição ou conflito. Primeiro, somos justificados pela graça, portanto, não merecemos a justificação recebida. Segundo, somos justificados pela fé, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, recebemos a justificação ao crer no Senhor Jesus Cristo. Terceiro, somos justificados pelo sangue. Romanos capítulo 5, versículo 9, uma referência ao preço que o Salvador, Jesus, pagou a fim de nos justificar. O quarto ponto, somos justificados pelo poder, Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25, a saber, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. É este poder que nos justifica. O quinto ponto, somos justificados por Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 33, aquele que nos considera justos. E 6, somos justificados por obras, conforme Tiago 2 e 24, as boas obras não nos tornam merecedores da justificação, mas elas evidenciam que fomos justificados. Voltemos agora a Romanos 3 e 24 e vemos que somos justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redimir significa comprar de volta mediante o pagamento de um resgate. O Senhor Jesus nos comprou de volta do mercado de escravos do pecado. Seu sangue precioso foi o resgate pago para satisfazer as exigências de um Deus santo e justo. Quem pergunta a quem o resgate foi pago?
não entendeu a ilustração. Em nenhum momento as Escrituras sugerem a realização de um pagamento específico a Deus ou a Satanás. O resgate não foi pago a ninguém, antes foi um acerto de contas abstrato que serviu de base justa para Deus salvar os ímpios. É dito que, abre aspas, Deus propôs Cristo Jesus como propiciação, fecha aspas. Uma propiciação é algo que satisfaz a justiça de Deus, afasta a sua ira e permite que ele demonstre misericórdia com base num sacrifício aceitável. No Novo Testamento, Cristo é chamado de propiciação em 3 ocasiões. De acordo com Romanos 3:25, quem crê em Jesus Cristo encontra misericórdia em virtude do sangue derramado por ele. Em 1 João capítulo 2, versículo 2, Cristo é descrito como propiciação por nossos pecados e pelo do mundo inteiro. Sua obra é suficiente para o mundo inteiro, mas eficaz apenas para os que creem nele. Por fim, em 1 João capítulo 4, versículo 10, o amor de Deus é manifestado no fato de ele ter enviado seu Filho para ser propiciação por nossos pecados. Em Lucas capítulo 18, versículo 13, o publicano ora no templo, abre aspas, ó Deus, sê propício a mim, pecador, fecha aspas. Ele pede com isto que Deus use de misericórdia para com ele ao não exigir o pagamento por sua culpa agravada. O termo propiciação também ocorre em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Lá diz, abre aspas, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, fecha aspas. Aqui a expressão fazer propiciação significa remover os pecados mediante o pagamento da penalidade. O equivalente do Antigo Testamento à palavra propiciação é propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. No dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia o propiciatório com o sangue de um animal sacrificado. Por meio desse ritual, os pecados do sumo sacerdote e de todo o povo eram expiados ou encobertos. Cristo foi muito mais longe quando fez propiciação por nossos pecados. Não apenas cobriu-os, mas removeu-os completamente. Agora Paulo diz em Romanos capítulo 13, 25, que Deus propôs Cristo no seu sangue como propiciação mediante a fé. O texto não diz que devemos depositar nossa fé em seu sangue. O próprio Cristo é o objeto de nossa fé. Somente Cristo Jesus, ressurrecto e vivo, pode salvar. Ele é a propiciação. A fé nele é a condição pela qual lançamos mão da propiciação. Seu sangue é o preço que foi pago. A obra concluída de Cristo declara a justiça de Deus para a remissão de nossos pecados anteriormente cometidos. Trata-se de uma referência aos pecados cometidos antes da morte de Cristo, de Adão até Cristo. Deus salvou os que criam no Senhor com base na revelação que lhes foi concedida. Abraão, por exemplo, creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 6. Como, porém, Deus pode agir deste modo sem contrariar sua justiça? O substituto sem pecado ainda não havia sido sacrificado. O sangue do sacrifício perfeito ainda não havia sido derramado. Em resumo, Cristo ainda não havia ainda morrido, a dívida ainda não havia sido paga, as exigências justas de Deus ainda não haviam sido cumpridas. Desta maneira, então, Deus pôde salvar os pecadores que creram nele no período do Antigo Testamento? Apesar de Cristo ainda não ter morrido, Deus sabia que ele morreria
e salvou os homens com base na obra futura de Cristo. Apesar de os santos do Antigo Testamento não terem nenhum conhecimento do Calvário, claramente Deus sabia do Calvário e lhes imputou todo o valor da obra de Cristo quando creram no Senhor. Os santos do Antigo Testamento foram salvos, literalmente, a crédito, com base num preço que ainda seria pago. Olharam para o Calvário no futuro, enquanto olhamos para ele no passado. E a isto que Paulo se refere quando diz que a propiciação de Cristo manifesta a justiça divina por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. É a isto que se refere. O apóstolo não está falando, como alguns acreditam, equivocadamente acerca dos pecados cometidos por um indivíduo antes de sua conversão. Tal ideia poderia sugerir que a obra de Cristo elimina os pecados cometidos antes do novo nascimento, mas que depois disso a pessoa está por sua própria conta. Na realidade, o apóstolo está tratando da aparente brandura divina em relação aos pecados dos que foram salvos antes da cruz, antes da morte de Cristo. Pode parecer que Deus desculpou esses pecados ou fez vistas grossas a ele. Paulo afirma que não foi assim. Deus sabia que Cristo faria expiação total, de modo que salvou os homens com base nisto. Assim, o período do Antigo Testamento foi um tempo de tolerância divina. Durante pelo menos 4.000 anos, ele reteve seu julgamento sobre o pecado, sobre os pecadores que confiaram nele. Aos outros pecadores que não creram em Deus, sem dúvida receberam o salário dos seus pecados, a condenação no inferno. Então, na plenitude do tempo, enviou seu Filho para levar esses pecados sobre si, daqueles que foram salvos. No Antigo Testamento, quando o Senhor Jesus tomou sobre si o pecado, Deus lançou toda a sua fúria santa e justa sobre o Filho do seu amor. A morte de Cristo manifesta a justiça de Deus. Ele é justo porque exigiu o pagamento total do castigo pelo pecado. E ele pode justificar os iníquos sem ser conivente com seus pecados e sem colocar em risco a sua própria justiça. Porque um substituto perfeito morreu e ressuscitou. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.